Fala, gente boa, então mais um pequeno resumo de mensagem. A gente começou uma nova série de mensagens então aqui na Batista Bíblica, e nesse mês de junho a pergunta central é: quem é Jesus? Quem é Jesus para ti? E essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, principalmente quando uma pessoa cristã chega à igreja, alguém que já conhece Cristo, chega para mim e diz: olha, Marco, eu quero congregar com vocês. Por quê? Porque muitas pessoas elas têm lá toda a espécie de pensamento acerca de Cristo Jesus, e algumas pessoas elas chegam para mim e dizem assim: Jesus é tudo, Marco, Jesus é tudo para mim. Eu costumo dizer que muitas vezes esse tudo pode ser simplesmente uma resposta evasiva. A gente às vezes diz que algo é tudo quando nós não temos um adjetivo, uma qualidade para aquilo ali. E quando nós usamos esse termo tudo para Jesus, é talvez por não termos um adjetivo, uma qualidade para Jesus. Um exemplo que eu dou para minha esposa: eu tenho adjetivos, eu tenho qualidades para definir quem é a Ângela na minha vida, porque ela é minha esposa, eu amo ela. Eu tenho adjetivos, qualidades para definir as minhas filhas, porque eu conheço elas, eu sei quem elas são. Então, quem é Jesus na tua vida? Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus quando tudo vai muito bem? Ou quem é Jesus quando tudo vai muito mal? Quando as coisas estão dando tudo errado? E por que pensar nisso? Um exemplo que eu dei então no culto de domingo, a introdução dentro dessa série, foi no Evangelho de João, na conversa de Jesus com a mulher samaritana, quando ele fala para essa senhora o seguinte: vocês adoram o que não conhecem. Lá no versículo 22 de João 4, imagina você adorar o que não conhece, você passar anos envolvido num sistema religioso, numa forma de adorar, achando que está adorando alguém e dizendo que aquilo é tudo para você, mas quando na prática você não conhece aquela pessoa. Esse era o contexto da mulher samaritana. E talvez pode ser o contexto de muita gente que tem congregado dentro de uma igreja local, seja batista ou não batista. Então, nosso propósito inicial dentro dessa microsérie foi começar estudando 1 João. É uma outra carta, mas do mesmo autor, e nós lemos os versos 1 ao 4 do capítulo 1, onde esse mesmo autor ele diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que João estava falando aqui não era de alguém que ele ouviu falar, mas de alguém que era real, e esse é o primeiro ponto. O Cristo da Bíblia precisa ser real para você. A adoração que você emana precisa ser a um Cristo, a um Deus real, a um Deus que transforma a sua realidade, a um Deus que é presente, a um Deus que prometeu, e isso é real, segundo lá Mateus capítulo 28, que estaria com você todos os dias da sua vida. Eu ainda citei dentro do culto lá Marcos capítulo 14, quando Pedro nega Jesus. A gente foca muito que Pedro negou Jesus quando o galo cantou e tal e tudo mais, mas o pessoal não presta atenção que a forma com que Pedro foi identificado ali naquele vucu-vucu, naquela confusão toda, na pressão, né, que identificaram que Pedro andava com Jesus, foi pela forma dele falar. Imagina, Pedro, de tanto andar com Cristo, ele falava como Jesus, talvez ele tinha o cheiro de Jesus. Se você anda com Jesus, se você de fato caminha com Jesus, se ele é real para você, você vai falar como ele, você vai transitar como ele, você vai ter o cheiro dele. Se ele é de fato verdadeiro para você, ele não somente faz a diferença na sua vida, mas ele começa a fazer diferença através da sua vida. E aí diz o verso 2, que a vida se manifestou e nós temos a visto e dela damos testemunho. A ideia de ser testemunho é mártir, gente. Esses dias a minha esposa ainda postou: a vida cristã ela não é purpurina e algodão doce. É uma frase que eu já falei há algum tempo aí, e é verdade. Tem gente que acha que cristianismo é algodão doce, purpurina. Gente, cristianismo não é uma vidinha fofinha, não é ursinhos carinhosos, mas é guerra, é combate. Você tem sim momentos agradáveis, você tem momentos legais, mas a igreja é chamada a ser aquela igreja que avança, que destrói as portas
portas do inferno. Isso é cristianismo, é você viver de forma vigorosa, é você viver de forma vitoriosa, é você viver de forma real e fiel àquele que já venceu, porque a Bíblia diz que Cristo já venceu, e para que isso aconteça você precisa conhecer Cristo de fato. Quem é Jesus para você? Essa era a pergunta central e a pergunta que eu mais repeti dentro do sermão de domingo. E ainda eu seguia lendo o texto, de 1 João, capítulo 1, do versículo 1 até o 4, a gente dá testemunho, a gente anuncia a vida eterna que estava com o Pai e foi manifesta a nós, a qual temos ouvido e anunciamos também a vocês, a vós outros, para que vocês igualmente tenham comunhão conosco e a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E por que a gente quer isso, gente? Por que a gente busca isso? O versículo 4, então, era o encerramento desse pequeno sermão. Essas coisas, pois, escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Gente, o que nos separa de Deus muitas vezes é o pecado, e ainda em 1 João vai falar que se a gente tem algum pecado, a gente precisa confessar a Deus e nos arrepender do pecado, porque Ele nos perdoa, Ele é justo, Ele nos purifica, mas nós precisamos não somente confessar, mas entregar as nossas vidas e entender quem é Cristo para nós, quem é Cristo para você. Talvez você é uma pessoa que viveu sem pai, sem mãe, e talvez Cristo seja essa pessoa, o Pai que te adotou, o Deus que te adotou. Talvez Cristo hoje é o teu sustentador, o teu perdoador, aquele que te cura, mas você precisa entender quem é Cristo para você. Esse é o resumo do sermão de domingo, e o desafio final foi um chamado ao arrependimento e a uma entrega radical, a uma adoração verdadeira, onde tudo pertence a Ele, porque a Bíblia fala que Ele é dono de todas as coisas. Nós não temos uma vida compartimentada ou departamentalizada, onde só essa parte da minha vida pertence a Ele. Não. Se Ele é dono de tudo, toda a minha vida pertence a Cristo. O meu casamento pertence a Cristo. A forma como eu trato as minhas filhas, a forma como eu trato a minha esposa, a forma como eu exerço o meu ofício, o meu trabalho, todas as coisas apontam para Ele. Eu termino perguntando: quem é Cristo para você? Quem é Cristo na tua vida? Quem é o Deus que você tem adorado? Você precisa fazer essa decisão, você precisa decidir hoje a quem você vai adorar. Se é o Deus verdadeiro ou simplesmente decidir se vai seguir vivendo uma vida religiosa. Eu espero que, como eu, você se dobre cada dia humildemente diante de Deus e diga: Senhor, eu preciso que Tu reine na minha vida, que venha o Teu reino e que Tu seja o Senhor do meu coração, tá bom? Que Deus te abençoe e domingo tem culto de novo. Eu espero você aqui na Batista Bíblica para juntos a gente estar adorando ao Senhor e também nos pequenos grupos para juntos em comunhão a gente estar crescendo, de modo que, como diz o verso 4, a nossa alegria seja completa. Deus te abençoe.